É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos iniciando mais uma live do Boss. Boa noite aí, o pessoal já está entrando aí. Sejam bem-vindos a mais uma live do Boss, mais uma segunda-feira maravilhosa. E estamos aqui hoje com uma pessoa que é um mega blaster camarada, um brodaço de muitos anos, é verdade. Ele já esteve à frente das lentes e hoje ele está por trás dessas lentes. Ele é um expert em cinema, conhece tudo no mundo do cinema. O pessoal, Abinão entrando aí, beleza, Abner Críticas. Olha lá, Nick Well entrou, você não pode perder essa, Nick Well. Vamos falar sobre cinema, Juju Marinello também entrou, Wagner Carrascosa, ô patrão, tudo bem, o patrão também entrou aí. Então vamos lá, vamos chamar, sem mais milongas, vamos chamar aqui o nosso querido de aulas Ulisses. Vamos convidar a musiquinha aqui. Aê, de aulas! Beleza, Di? Tudo bem. Olha o cabelo de pandemia. A barba eu fiz hoje. Tá bonitão, tá bonitão. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá com cara de cineasta, né? Todo cineasta com um pouco de louco. Mas eu vou cortar, viu? Vou deixar em zero. É mesmo? O que é legal de cineasta, é ter um projetor lá de fundo. Ah lá, que lindo, hein, cara? Ô, Bruxinha entrou, Bruxinha é minha sobrinha, ela tá sempre participando aí. Legal, e aí, Didi, legal. Tudo bem? Quanto tempo, obrigado. cara? Muito tempo, né? Eu tenho acompanhado algumas lives suas, adoro. A turma é muito divertida, muito legal. E O intuito é esse. Muito feliz pelo convite. Hã? O intuito é esse, é se divertir, né? Ah, sim, se deu pra quê, né? Não, e eu é que tô feliz de você ter aceitado essa live, cara. Imagina. Eu me divirto e você é uma figura ímpar, né? Em vez de quando eu vejo algumas coisas suas, é porque, você sabe, a gente é artista e a vida corre, né? Então, imagina, né? Você não consegue, né? Ver tudo, tá tudo. Legal. Ô, Di, por onde que você anda, meu filho? Faz tempo que eu não te vejo. Por onde você anda aí? Como eu te falei, assim, eu ando por aí. Eu ando com o pessoal de São Paulo, ando com o pessoal daqui do Grande ABC, tenho muitas ações em Diadema, em São Bernardo, né? O ano passado eu filmei o ABC inteiro com uma turma da Boca do Lixo, né? Fazendo um longa. Então, assim, eu ando buscando parcerias para desenvolver o meu trabalho, porque assim, como você falou, eu estou atrás das câmeras, e é onde eu prefiro e é onde eu gosto mais. De criar, de estar vendo a mise-en-scène sendo criada, tudo. Eu gosto disso. Eu gosto de ver o ator, não é o ator sofrer, mas é o intuito de colocar o ator como uma fonte de inspiração das histórias que a gente cria e que as pessoas criam, né? Isso que eu gosto. Muito legal isso, muito legal. Bom, vamos fazer. E atualmente moro em São Bernardo do Campo, né? Tá em São Bernardo, né? Beleza. Eu também estava aí há um tempo atrás, agora estou em Vinhedo, estou um pouquinho distante. Bem feito para você e para Vinhedo. Mais para Vinhedo. Nossa, mas é longe. Perto de Vinhedo Campinas. é longe. Campinas. Todo mundo fala que perto de Campinas. Campinas é 1h30. Mas Vinhedo 1h30. Então 3 horas. Não, tô brincando. Vem cá, você tem visto o Evil? Estou com uma saudade desse rapaz. Esse rapaz é uma figura ímpar. Nosso amigo Evil Rebouças
Aham. que sempre me ajudou nessa parte de roteirização, né? Ele sempre gostou de escrever, é um ator consagrado. Agora ele é Muito. doutor, né, em artes cênicas, já Olha. escreveu livros e tal. E ele atualmente, a partir dessas experiências com roteiros, né, ele se tornou roteirista também. Que E um legal. professor que está no CAV, no Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo. Ele dá aula lá. Eu fiz até um reforço de roteiro com ele o ano passado, que foi bem legal, É. bem diferente a técnica dele. Ele vai por linhas um pouco mais criativas do que aquela coisa, aquele formato norte-americano, né? De construção de 5 minutos, aquela coisa, né? Ele vai por mais impulsos de imagem, né? Uma coisa mais Aham. imagética. E ele Olha, está aí, em São Bernardo, morando em São Bernardo ainda. Nós moramos ainda aqui, tá? Você que fugiu. eu dei linha, ó, passei. Legal, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui com o primeiro bloco, né? Vamos Tá, saber aí de onde você vem, aí um pouco da sua trajetória, tá? Bom, eu estou tá. vendo aqui que você é de Mantena, Minas Gerais, Eu, 450 quilômetros adiante de Belo Horizonte. Conta aí. é bem longinho de Belo Horizonte. É bem no alto. Eu sou da Zona da Mata, que é chamado, né? É o Triângulo Mineiro, em que compete, né? Entre Espírito Santo, Bahia e eu, Minas Gerais, né? Eu sou Aham, mineiro de Mantena. Eu nasci em 67 lá. Eu fiquei lá até na década de 70. E é engraçado, na década de 70, o meu pai me levou num cinema, no Cine Teatro Império. Eu, olha. inclusive, estou fazendo um documentário sobre isso, né? Aham, Porque eu estou tentando ver o que aconteceu dentro de mim para chegar no cinema hoje. E a entendi. trajetória é muito engraçada, né? Minha mãe era amiga da dona do cinema, foi construído por uma mulher, o cinema. Ah, E é aí, a isso, lá, partir de lá em lá, Mantena. Mantena. Aí depois eu fui para a Conceição da Barra, na década de 70, fiquei lá até mais ou menos 73 e cheguei aqui em São Paulo em 74. Há 46 anos estou por aqui, Olha, desenvolvendo trabalhos, enfim, né? Atormentando o mundo. mas você chegou a voltar lá, visitar Mantena ou não? Visitei, visitei. Eu fui assim, em décadas, né? É Aham, engraçado isso. A gente é muito longe, é um pouco distante, né? Eu fui na década de 80, década de 90 e nos anos 2000. Nos anos 2000 que eu redescobri mais a cidade, né? Eu fui aham. bem mais, assim. Eu já fui umas 6 vezes nessa década de 20 anos, né? Diferente das outras que eu fui 2 vezes cada uma, né? E é engraçado redescobrir a cidade, ver que ela está dentro de um vale, é de uma beleza. Tem É, pedras de cristais. Eu tenho até hoje meus cristais que eu tirei de uma das montanhas que meu tio vendeu, infelizmente. E eles tiraram e eu fui lá tirei com as mãos os cristais, né? É uma olha que coisa muito legal. mística, né? É uma cidade um pouco mística também, né? É, né? Tipo São Tomé. Uhum. Aliás, Minas Gerais é misto, né? São Tomé eu já tive lá, tá? É. No meio daquela confusão e o pessoal de madrugada, toca Raul! Aliás, você tem cara de São Tomé das Letras. Ah, com certeza. E Bicho eu, quando eu fui, grilo. e a primeira vez que eu fui, eu tomei banho pelado. O povo ficou horrorizado, mas eu falei, foda-se. Né? Tô pouco me lixando. Eu vim aqui para É, tomar banho, não vim aqui para ficar lavando roupa no corpo, sabe? Lava a cueca no corpo, lava a camiseta no corpo. Eu não, tiro a é, roupa e tomo banho, né? é É lógico. igual índio. E lá tem muitas cachoeiras para isso, né? Tem, tem. Cara, Eu é ia em muito vários lindo. lá. É muito Eu lindo. fiquei, eu Conheço. fiquei 2 semanas lá. Nossa, conheceu todas as cachoeiras. Eu fiquei pelado em todos, né? Para variar, né? Muito legal, muito legal. Vem cá, Uhum. a gente se conheceu, na verdade, na Fundação das Artes, né? Sim, Onde você se formou também ator. Né? Conta um sim. pouquinho aí sobre isso. Que ano que foi? Então, eu comecei um pouco antes, né? Em 93, quando eu vi inaugurar. Não, desculpa, 93 não. 1983, eu vi inaugurar o Centro Cultural de Adema, que é o Teatro Clara Nunes. E a partir dali eu comecei a fazer teatro. E um professor meu, o professor Fernando, que era de português, no Evandro Caiafa Esquivel, né? Me acelerou com essa coisa do teatro. A gente, inclusive, montou uma peça na escola e se apresentamos dentro do Elis Regina, na época. E depois passou, eu comecei a fazer curso, onde eu conheci o Evil,
em Aham. 85, né? Começou a amizade por ali. E depois o Evil foi para a fundação. Isso em 87. Em 88, desculpa, 88 ele foi. Em 89 eu fui para a Fundação das Artes de São Caetano, do Sul. Tem que falar porque tem outro São Caetano. É. E lá conheci tu, Jacareditanga. Você acho que eu conheci em 90. Acho que já tinha um ano já. E eu É era um por aluno aí. muito ruim. Eu era um aluno muito ruim. Tanto é que eles me reprovaram porque eu ficava brincando, né, de teatro, eu ficava Aham. louco, então, eu ia de pijama para a escola, enfim. E eles conversaram comigo, né? Falaram, não, ou você vai ser ator ou não vai. Aí o negócio pegou e eu realmente me formei. Tem uma história muito legal da fundação. Você lembra do Fábio Assunção? Você chegou a conhecer Sim, ele, sim. né, lá. Aí, acho que foi em 90, na década de 90, no começo, lá no mês, junho, foi junho, que era a festa junina. Ah, A Lídia Zósimo, a nossa professora de corpo, ah, saudosa, que Deus a ah, tenha, que Deus a tenha. ela pediu para a gente fazer um processo em que transformasse o corpo, em que trouxesse ações, né, através do corpo. E Aham. aí a gente resolveu fazer uma caverna do inferno, né? E o céu, era uma coisa bem interessante. Eu tenho filmado isso. Eu filmei Ai, quase tudo que eu fiz na fundação, né? ah, Você viu como o cinema já estava junto, né? pois é, pois é. Eu fui o primeiro aluno a usar a câmera da fundação que estava jogada num canto lá. Estava, inclusive, lacrada, né? A Dulce, lembra da diretora? Ela que deixou Sim, eu usar. olha Porque que eu legal. infernizava a Dulce, viu? Infernizava mesmo. Ah, eu acredito. Acredito. Aí a gente foi fazer essa cena, aí tava lá, e a gente gritava tal. Aí, numa das cenas, a gente queria dar um impacto. Então a gente falou assim: vamos colocar uma bombinha pequena, né, para fazer um pá, né? Aí vem aquela luz e tal. O Fábio Assunção, a criatura, comprou um torpedo. Quando estourou, quando estourou, nossa, foi um boom, a fundação tremeu. A Dulce ficou louca. Ela, depois que ela não ia atrapalhar a encenação tudo, né? Aham. Os alunos querendo correr, não sei o que lá. Terminou a encenação, a Dulce expulsou a gente, a classe inteira da Nossa. fundação. É. Mas A gente foi vocês expulso. vedaram o Fábio Assunção, não? Não, não, a gente foi em grupo. Aí eu, com a maior cara de pau, eu Aham. fiz um discurso, escrevi, né? Eu nem sei editar isso. Se eu achar um dia, eu mando para você. Eu fiz Legal. um discurso e fui lá com a minha cara de pau falar: Dulce, é o seguinte. Aí contei a história para ela, falei assim: ninguém tinha intencionalmente uma intenção de estragar ou aferir alguma coisa da Implodir fundação, a né? fundação. É, aí fui lá, conversei muito com ela e ela falou assim: por você eu vou deixar. Aí retomou tudo. Que legal. O Fábio era da tua turma? Era da minha turma. É, né? Ele Mas se, ele não chegou a se formar, né? não, mas no final de 90 ele foi chamado. Ele fez o teste. Eu e a Sueli não é Franco, é Sueli Freitas. Freitas. Ele falava pra gente, né? Olha, eu tô fazendo o teste. Ah, eu fiz o primeiro. Ah, vai ter o segundo. Ah, vai ter o quarto. Eu falei: Jesus, né? Fábio, decide logo. Aí no quinto teste, ficou ele e um rapaz, e ele passou. E ele entrou para fazer Meu Bem e Meu Mal. Na Ah, década de 90, isso. é. Foi muito legal. Olha, Eu tenho um monte de foto dessa época, da gente, né? Dos encontros, ele tocando violão. nossa, que legal. Vou Inclusive, mostrar isso um dia, hein? podemos fazer uma live para mostrar essas coisas da fundação. Eu tenho, seria legal. Eu vou fazer uma compilação, eu te mando aí a gente vê. Beleza, legal. E peças? Que Uhum. peça você fez, assim, que te marcou? Ah, que marcou mesmo. Vou só falar uma que. Bem, eu fiz uma com o Fábio, ele fazia o Orandi, no Beijo do Asfalto, Ah, e eu sei. fazia o Nelson Rodrigues, um cara Olha. que escrevia. Era Aham. uma coisa meio maluca, era meio doido, fumava, né? E ficava atrás de futebol, enfim, né? Mas o que me marcou mesmo foi a Mandrágora, Ah, tá. né? Que foi a minha peça de formação, né? O Dionísio, ele me deu Ei, de presente um personagem, né? E para mim foi o melhor. E o engraçado é que através desse personagem
em que eu fui fazer, e eu me formei em 91, e o Djalma Limoges Batista, que é um cineasta, estava fazendo um espetáculo chamado Calígula, com o Edson Ah, Celulari. sei. E ele precisava de um ator jovem, que na época eu era, hoje a gente está madurinho, né? Quase para cair do Maduro, pé. né? Ele precisava de um jovem para fazer um velhinho, o Mereia, Ah, que é uma peça do Albert Camus, né? E que ele assassina o Mereia no meio da cena, né? Não, no meio da peça, né? aham. E aí o Djalma, quando eu falei que eu tinha feito, ele amou, né? Engraçado, quando eu fui fazer o teste, o Djalma parecia um abacaxi, tava de calça amarela e blusa amarela. Falei, nossa, que homem grande, parece um abacaxi gigante. Eu falo sempre pra ele isso. E aí ele me chamou e a gente ficou 3 anos viajando, né? E Olha que quando ele legal. contava aquelas histórias das filmagens, eu ficava mais louco ainda, né? Tanto é que foi a partir daí que eu entrei para o cinema de vez, né? Aí Que foi entrou de bem cabeça, legal. né? Aliás, Uhum. eu tô vendo aqui que você estudou na Escola Livre, né? No cinema e vídeo lá de Santo André, né? O que te levou para esse curso? Então, foi um pouco isso, assim. Eu entrei lá em 2001, porque a escola, ela, inclusive, ela fez aniversário, fez 19 anos, agora é dia 20 de agosto Olha, Leonina. de 2020, ela fez 19 anos. Eu entrei lá porque eu já tinha feito a ELT, né, a Escola Livre de Teatro de Santo André, e tinha Salve, feito o curso de Luciano. direção. Oi? O Luciano Oi? Rocha entrou aí. Ah, Lu, um beijo! Pô, O... E aí, a partir daí, direção é engraçado, né? Eu fiz com o Antônio Araújo, o Tó. Eram 3 anos, eu fiz 2. Aí no terceiro, quando eu quis fazer uma coisa que era bem maluca mesmo, aquelas coisas, né? O aham. Antônio Araújo não deixou. Eu queria fazer uma peça espacial. Dentro do teatro não existia um texto, né? Pode ser que tenha em outros lugares do mundo, mas no Brasil não tinha alguém fazendo um texto sobre o espaço, sobre Sei. extraterrestres, essas coisas. E eu 2001, uma cheguei. Odisseia no espaço. Você está vendo como o cinema sempre estava perto, né? Aham. E aí, uma menina, a Azuca, inclusive ela está na fundação, ela fez uns textos da fundação. A gente fez juntos, escrevemos essa ideia, né? E ele não aprovou. Ah, e eu briguei com ele, caí fora. Caí fora. É a sua Ah, cara. peraí, o cara é super inteligente, super de boa, super underground. Não aceitar uma coisa que um aluno estava propondo para dar um start Exato. estranho, né? Nesse sentido. Eu Uma achei coisa muito. diferente, né? É, mas tudo bem, eu adoro ele, adoro as coisas dele, mas. Aí eu fiquei meio perdido, conversei com o Luiz Alberto de Abreu, na Opa, época. grande. Isso foi em 2000, 2001, mais ou menos, começo, assim, 2001. E aí ele falou assim, não vai fazer dramaturgia. Não vai, Dialos. Sua área é outra, sua área é visual, é o Aham. cinema, né? E aí quando, em julho, ele falou, olha, tá para lançar a escola de cinema, fica de olho. Aí eu fiquei e fiz o teste e passei, né? Foi bem legal, assim. Então, eu sou da primeira turma da Escola Livre de Cinema e Vídeo Santo André, que eu amo Olha. de paixão, assim. Aham. E agora eu retomo, né? Eu voltei lá pelo Sérgio Pires, que coordenava lá em 2014, não, 2011. Ah, Depois a Ana Cristina me convidou em 2014 para fazer uma temporada lá de cineclube e umas ações, né? Junto com um coletivo de coordenar a escola. E depois a Z Diniz e a Simone Zarate me convidaram ano passado para coordenar a escola na parte pedagógica, né? Que eu estou amando, é uma turma muito legal, a turma 9, ah, né? E estamos caminhando. E nesse olha, tempo de pandemia é bem complicado. bem complicado, bem complicado, né? Eu dei uma travadinha aqui, já vai voltar, já vai voltar. Calma de aulas, isso está rodando, está rodando, está rodando. Enquanto isso, eu vou falar que você trabalhou com... Voltou. Tinha dado uma travada. Você trabalhou como assessor, né? Lá de cinema, vindo da prefeitura de Diadema, também na parte cultural, da cultura. Isso, isso. Quando em 2002, eu já estava fazendo ainda o curso lá na Escola Livre de Cinema e Vídeo.
Adolar Barreira me encontrou no saguão do Teatro Municipal de Santo André, que eu rodava, né? É. E por ali vendo coisas culturais. E aí ele falou assim, olha, estão procurando um cara para dar aula lá, né? Ministrar umas oficinas, cursos de cinema lá na escola, em Diadema. Você não quer conversar com o Diogo Gomes dos Santos? Falei, que era o assessor na época, né? Aí fui, conversei, entrei para lá. Aí depois eu dei aula com vários grupos, né, que eu amo. Nossa, os alunos hoje encontro, tem uns que já estão formados, tem outros que fizeram o USP, outros, enfim. As meninas estão fazendo produções em cinema. Em 2004, a prefeitura me convidou para ser assessor de cinema e vídeo, que o Diogo ia se ausentar e tal. E eu fiquei lá até 2008, que é uma outra história, que aí me convidaram em 2008 para montar uma sala de cinema. Como com o assessor, eu pude levar várias coisas para lá, né? É que Diadema é muito pulsante, é um pessoal muito aguerrido. Então, o que Aham. que a gente ia fazendo? Trazia uma pulverização de ações, né? Então, eu trouxe amigos do grande ABC inteiro, de São Paulo, que pudessem trazer ações de cinema diferenciadas, né? Foi uma experiência muito interessante, muito pulsante na época. Inclusive, em 2005, a gente foi considerada, na época, né, um pouco período, né, mas como a cidade que mais fazia vídeos, né, no estado de São Paulo, porque pelo aquele mapa cultural que a gente participou, Aham. né, foi bem interessante o processo. E depois, mais tarde, eles me convidaram para montar uma sala de cinema em 2008, para montar o Cine Eldorado, que foi uma parceria com a Cinemateca Brasileira, o primeiro Aham. parceria que tem com a Cinemateca fora de São Paulo, assim, fora da cidade de São Paulo, né? Sei, E aí a sei. gente montou a sala, tá lá até hoje. Pena que a Olha que bom. programação não está como antigamente, né? Hum. Há uma desaceleração cultural em Diadema. Não há Infelizmente. mais a força que tinha, mas são É, processos que a gente vai brigando mais tarde, né? vai, vai. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, sobre a Cinemateca, né? Bom, hoje Uhum. você é coordenador pedagógico, né, na Escola Livre de Cinema e Vídeo, né? Sim, Conta a sim. experiência aí Eu- para nós. é muito interessante e ao mesmo tempo complexa, Ah, porque como você leva coisas que você acha que é interessante para uma escola, e a escola ela tem o seu know-how já de algumas coisas, né? Como quebrar essas barreiras? Não é muito fácil, não. não, assim. Não, mas é o que a gente vai se inteirando, né? Vai se construindo. Por exemplo, ano passado, eu tentei levar ações de colocar de cinema independente, de pessoas que estão fazendo, como o Marcelo Sampaio, né? Que fez um documentário maravilhoso sobre Mengele, né? E é de Diadema. O Thiago Fernandes também, que é um grande produtor de cinema. Levar ações de pessoas que tiveram uma relação com o Diadema, como o Denoá de Oliveira, que filmou dentro da Vera Cruz. Uhum. Então tinha algumas coisas que eu precisava, né, ser feitas, mas não consegui. Deixa eu só ver esse telefone aqui que tá. Mas é o outro telefone. E aí, é, isso que eu falo, assim, é difícil o entendimento. Mas é assim, você vai se construindo, você vai se ajustando e os seus degraus os tijolinhos vão sendo colocados e a gente vai resolvendo, né? Você vai E o legal plantando, é né, que, cara? no final do ano passado a gente começou um negócio bem interessante, chamado Plano Pedagógico da escola, né? É, e aí os alunos, os professores estão se inteirando e a gente fechou uma parte e que esse ano a gente iria fechar outra, mas com essa coisa da pandemia fica difícil, né? Mas está se colocando coisas em entrelaçamento entre professor, aluno e coordenação, né? Isso é o mais importante. E eu gosto Isso. muito da turma 9 do pessoal que está lá. A Ana Cristina está lá há um bom tempo e é uma super guerreira da área do cinema lá, né? E, enfim, é isso.
É isso, né? Bom, hoje É isso. você é diretor de filme digital, né? Você é o É, é. criador, cara? Você é a sua cria, é isso? Conta pra gente aí. Você sabe que ela foi lançada em 1995. 95. Eu, 95. É claro, ela não tinha CNPJ, agora ela tem, né? Olha, Mas eu sempre quis lançar uma empresa de cinema, né? Alguma coisa que eu pudesse trabalhar como CNPJ, né? É claro, ela é pequenininha ainda, ela é muito. Mas eu gosto dela assim, porque ela trabalha com cinema independente. Eu não quero essas coisas meio mega malucas, meio não. como O2. Isso aí eu deixo pro Fernando Meirelles e sua turma. Eu gosto de coisas. Por que cinema independente? Por que eu defendo isso? E a de filme digital está nessa linha. Primeiro que tem o digital, né? Então, assim, ela passou mesmo em 95, ainda que estava muito forte a película, eu já Uhum. estava prevendo essa coisa do digital. É. Porque Passa pra frente. porque só foi lançada a primeira câmera em 2000, pela Sony, Aham. né? Entre 99 e 2000, né? Inclusive, em 2001 foi lançado um filme, né, o Festa de Família, pelo Dogma 95. Não, não, desculpa, em 95. A câmera foi lançada em 94. Ah, tá. Em 95, eles lançaram o Festa de Família com o Dogma 95 do Lars von Trier, né? Onde eles ganharam a Palma de Ouro com esse filme. E ele Olha, foi feito numa Sony digital. Isso é impressionante. Primeiro filme feito digital, ele ganhou Palma de Ouro. que E aquilo legal. me deixou meio assim nessa linha. E criei, e hoje eu cuido disso, né? Eu faço pequenas coisas, mas ligado mais ao digital mesmo, né? Uhum. É uma empresa que eu amo e que tem fortalecido esse processo, né? Porque você precisa ter um CNPJ para você ter nota, para você, enfim, você sabe, né? Sim. É assim, sim. Tem que ser tem que estar estabilizado, né? Tem de estar, senão não adianta, né? Senão não adianta. Ó, bom, em tempos de pandemia, como anda ou não anda as produções cinematográficas? No meu lado, muito pulsante. É? Eu, assim, estou fazendo tudo. Pena que você está muito longe, tá, Jacaré de Tanga? Agora que você está em Vinhedo, Que mas tudo pena. bem. Mas me Um chama dia, que eu um vou. dia, não, mas um dia eu combino, eu tenho um negócio para fazer, né? A gente está escrevendo 2 roteiros, mas depois a gente se fala, Tá bom. tá? Não aqui. Mas vamos lá. Na pandemia, as pessoas elas começaram a enlouquecer. Eu tive muito mal, eu acho que eu tive Covid, mas não deixaram fazer o teste, enfim, foda-se. Fiquei um mês muito mal, cara, muito mal. Meu? Tanto é que eu não beijo minha mãe faz um tempão, né? Que ela tem 80 anos, É. a dona Judite. Um beijo, mami. E eu tomo muito cuidado, né? E aí eu fiz 2 tratamentos, né? E foi, né? Enfim. Mas eu tive dor no peito, comprometeu 50% dos meus pulmões. Nossa. Mas foda-se, tomei antibiótico, tomei remédio e tomei muito cinema na veia para poder aguentar tudo, né? E aí, isso é engraçado a vida, né? A vida vai te dando amigos no meio do campo, né? Como tu, Jacaré de Tanga. Tô brincando, né, Luiz? Luiz, eu sou apaixonado por você. É, eu também, E aí cara. sabe que é uma brincadeira, né? Imagina. O... Eu conheci o Vicentini Gomes em. Acho que foi em 95 isso. 95, dentro da Veracruz. A Olha. gente estava filmando a grande noitada do Denoir de Oliveira. Ele Aham, fazia o cara da barbearia, né? O dono da barbearia, chamado Bartolo, né? aham. E eu era um dos fregueses. E lá eu conheci o Vicentini, né? E como eu tive de filmar 2 vezes, porque primeiro era com o Neila Torraca, depois foi o Otton Bastos, né? Porque o Ney saiu, enfim. E Ah, a gente se firmou muito nessa área, né? De amizade e tal. E eu voltei a falar com ele, acho que foi em 2005. E ele já estava engajado com o cinema e tal. E na pandemia ele falou assim, Jaulas, eu tive uma visão, tive uma loucura aqui, escrevi um longa em um dia. Eu falei, cacete, nossa. vamos ver, vamos ver. Ah, Aí surgiu o Doutor Hipóteses, ah. um maluco perdido na pandemia. Cara, quando eu li o roteiro com todo mundo, assim, era apaixonante, assim. É O mesmo? Petrin, Antônio Petrin leu,
o Petri. Cid Pimentel, várias pessoas leram com a gente, né? E foi muito interessante a leitura. E assim, o primeiro tratamento foi bem interessante. Imagina, a gente está no quinto. E agora o filme já eu fui ver o terceiro corte domingo, né? Ontem. Ah, É é bom. maravilhoso, assim. Como eu falei pro Vicentini, né? E deixo gravado. É um filme com uma força que ele colocou. Ele colocou muita alma nesse filme. Quando você coloca muita alma em algo que você faz, aquilo vibra muito. Oh, E é um filme que não é parecido com esses da pandemia, que tá com o cachorrinho dentro de casa, tá com a esposa, tá com a namorada, tá comendo até morrer, vira um balão. Não tem nada disso. É um aham, maluco que está dentro, tem um cenário, é dentro de uma garagem, um aham. maluco conversa com vários bonecos. E esses Oi. bonecos criam vida. Ah, E ele está dentro, e dentro desse bojo, né, tem vários signos dentro do filme, né, que são colocados e as pessoas vão se entendendo. Um deles é uma luz que atravessa de umas frestas que tem em cima na garagem dele, que é a garagem do Vicentino, tá? Que é ah, grande, viu? E atravessa, e aquela luz é como se a parte de fora seria o paraíso, o Éden, né? E ah, aquela luz é o que está entrando, pedaços desse Éden está entrando, mas a gente não tem como acessar, porque tem um vírus lá fora. hum, Então são signos muito fortes dentro desse processo, né? E aí eu estou amando, assim, eu sou apaixonado, né? E eu fiz assistência de direção, ajudei um pouco na cenografia e uma coisa que eu estou me apaixonando demais, assim, fazer still, ah, né? é? Fotos de cena. Olha que legal. Todas as fotos do filme são minhas. Eu Aham. tirei tudo, assim. Eu fazia o filme sentindo sofrer. Falando de novo, falando, vai, tem de sofrer. Vai ficar o belo, tem de Tem, sofrer, senão não funciona. E não é aquelas coisas no meio do filme tirar foto, você tem de posar mesmo, né? E a experiência foi muito legal, isso, assim. E fora isso, eu estou escrevendo uma parte de um roteiro, né, que o Diomédio Piscator, que é do hum, pessoal da Boca, a gente está desenvolvendo um trabalho chamando Quadrilátero do Pecado, que são histórias que aconteceram assim naquele quadrilátero ali do centrão de São Paulo, né? ah, Ali onde tem a Estação da Luz, aham. enfim, A boca do lixo ali. todo a boca do lixo. A minha história é com a Dalma Ribas, uma Ah, grande atriz da Boca, de cinema independente, que sou apaixonado. E é uma visão um pouco maluca. Ela vai ser um pouco teatral, né? Não tem muito cenário, mas ela conta um pouco da história dela, assim, é uma ficção, tá? E o delegado é o Zé do Caixão, o assistente é o Carlos Achembar. ah, Só tem gente da Boca ó, como né? personagens, né? E aí eu vou pegar Mas, pequenas estruturas deles para poder desenvolver esse trabalho, né? entendi. Mas coitado do Zé do Caixão já foi desta, né? Zé Mas o morreu Carlão também. Carlão também. também. Quero fazer homenagem a. Eu filmei com o Carlão, o Garotas do ABC. Ah, Eu fiz o filé no Garoto do ABC e foi ótimo. é? É porque assim, eu queria muito ver ele filmar um longa em São Bernardo do Campo, né? Na cidade onde eu moro. E gostaria muito de saber, porque me falaram que ele ia filmar com duas câmeras ao mesmo tempo, em 35. Nossa, Cara, filmar com uma já era é, difícil, imagina é com duas. complicado. Isso estou falando assim, em 98, 99, né? Aham. Não, desculpa, 2000, 2001. E aí foi bem interessante ter visto ele filmar, né? E o jeito que ele montou, a mise-en-scène e tudo, né? E o filé tá lá, servindo o almoço do povo no, no restaurante Presépio. Sou eu Ah, que é? estou lá. É. Legal. E vem cá, o Uhum. que você acha dessas plataformas aí de streaming, né? Como o Netflix, a Amazon, o HBO Go, a Crackle, entre outras aí. Tudo blá, 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 tudo em inglês, tudo, blá, blá, enfim, né? Tudo Tem uma nomes. stream também da SPCine também tem, viu? A SPCine Ah, é? também tem uma bem legal, que são bastante filmes brasileiros. A Pandora também fez alguma coisa do André Sturm e tudo.
porque o Belas Artes tá fechado, né? Deve abrir agora, mas aí ele montou um streaming através da Pandora, né? Que é a empresa dele. Isso é muito interessante porque, pelo menos, a arte do cinema, a arte do entretenimento, música, tudo, foi por essas plataformas, foi pela internet. Se não tivesse internet, acho que a maioria do povo já tinha morrido, porque você você está no século XXI. Por mais que as pessoas estão muito burras, equivocadas com esse desgoverno que está instaurado, né, e maldito, mas enfim, Fala. é, em que em remédios que ninguém sabe o que que é, em que gripezinha é essa, enfim, né, foda-se. Eita, boca de porrada, hein? É, é uma coisa absurda um chefe de Estado chegar a esses extremos, mas não quero julgar ninguém, você tem que fazer o que tem, foi escolhido por uma população que não fui eu, enfim, né? E aí o streaming, a internet, serviu para dar um acalanto nesse momento, entendeu? E tem o YouTube, tem outras, né? Mas eu ainda fico assim. Ai, as pessoas falam assim, eu redescobri o cinema, o cinema pelo streaming, pra mim é uma bobagem. Filme tem que ser visto em tela gigante, tem que ter gente do lado que você não conhece e começa a respirar diferente. Suas Round, né? emoções são, suas emoções são esperadas, né? É engraçado, eu fui no lançamento do O Amor dá Trabalho, do Ale Machado, que eu fiz um personagem também, uma figuração, né? Uma figuração, que é um vendedor de balões, né? E eu fui na pré-estreia, né, em São Paulo. Cara, que lindo aquilo. Isso foi ano passado, tá? Esse ano não teve nada. Ano passado. E era lindo o pessoal da minha cena rindo, e eu me inteirando com o que eles estavam rindo, que era eu, que estava ali do lado deles. E a produção foi ótima, assim. O Leandro Hassum é muito divertido. E uma pessoa magrinha, porque eu conheci ele gordinho, mas magrinha demais. Mas, enfim, foi demais ter feito, né? Ele E essa experiência da sala de cinema é muito importante. É como se fosse, por exemplo, as videolocadoras, lembra? Por que elas eram importantes? No Brasil, elas foram diferentes. Elas não só tinham a coisa mercadológica, né? Elas tinham um compromisso entre as pessoas, né? Tem um amigo meu, né? O Vlad, ele tinha uma locadora de 21 anos. Ele viu crianças crescerem, ele foi em casamento das crianças que ele viu crescer. Ele tinha amizade com essas pessoas. Eles tinham uma troca de informações, trocas culturais, trocas de sociedade, né? Que se perdeu. E aí, com o streaming, se perde mais ainda. O distanciamento é muito longo. Mas como você está em casa e não tem condições por causa de um vírus do lado de fora, você tem que ficar em casa e a gente vai caminhando nesse barco, né? E usar essas plataformas mesmo, né? Não tem outro jeito. Não estou dizendo que é ruim, mas ela não é a principal estrutura de exibição de filmes que para mim é importante. Para mim, importante é o cinema de rua. O de shopping, mais ou menos. Mais ou menos. Mas o de rua é o cinema, é a tela. Eu preciso de uma tela gigante para me embarcar, entrar dentro das histórias, me emocionar com alta resolução, alta sonoridade, alto tudo. As emoções vêm à flor muito mais rápido. Não, com certeza. Muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Eu Além também de encontrar um monte de gente, paquerar um monte de gente, né? Eu vou pro cinema para paquerar também, né? Foda-se. Mas no escuro, pô. Luiz, se liga. Antes de sentar, tá tudo aceso. Você já cata o olhar e ali, filma aqui. E na hora que apaga a luz, você já senta tá lá do lado. Já tá comendo a pipoca do sujeito, da sujeita. Não, você vai lá do lado e fala assim, oi, tudo bem aí? Ó, quer uma pipoca? Eu tenho duas aqui, quer uma? É isso aí, não tem coisa melhor, né? Cinema, eu gosto muito, na minha época, no Taurios Tempos também, muito de cinema. É muito bom. Eu gosto muito, assim, gosto muito. E vem cá, como é que você vê
essas produções cinematográficas aqui por conta dessas plataformas. Há um cuidado maior com essas produções ou um certo desleixo? Olha, vou te falar, não é fácil a gente ter acesso a todos os filmes. Não é fácil. Uhum. Mas eu venho acompanhando bastante, assim. Eu vejo bastante produções que me mandam os trailers, mandam o making off, acompanho live que fala do filme tal, filme tal. Por isso que eu falo com você, que o Doutor Hipótese tem uma coisa diferente, né? É um personagem criada em que ele simboliza algo diferente. Em que ele, dentro dele tá a mulher, tá o homem, tá a criança, tá todo mundo dentro desse personagem. Vários filmes que eu vi, esse trailer e making off e tal, e as lives, né? Eu vi uma coisa de construir assim, o casal tá dentro de casa, tem a pandemia, aconteceu, e o fato é esse. Há uma pessoa isolada com o cachorrinho adoece e tal. Eu tô aqui fazendo um feijão que queimou na cozinha, porque eu estou enlouquecendo com essa pandemia. É tudo assim. É tudo um pouco usar, não digo assim, não é que ser chato com esse processo, mas é, é muito simples, é de uma simplicidade. Às vezes é assim, eu não sei, eu não vi as histórias por inteiro, né? Posso estar enganado, digo isso, tá, gente? Não fiquem. Mas eu acho que precisa de mais. Você precisa de uma estrutura maior, né? A Escola Livre de Cinema e Vídeo fez um negócio super legal na pandemia. Ela foi dentro desse sistema, mas ela buscou olhares mais artísticos, né? Já estão, acho que vão fazer um nono episódio. A minha luz parou aqui, né? Uma penumbra. É minha tela. Mas o pessoal, a Turma 9, fez um trabalho muito legal com o Carlos Grande. Foi bem interessante. São episódios, aí é uma série, né? Uhum. E está no nono, e achei bem interessante que, assim, há um olhar mais artístico, né? Mas a maioria dos filmes é um pouco nesse sentido, assim. É usar que você está dentro de um local, de uma casa, um apartamento, um cubículo, uma kitnet, uma casinha do cachorro, enfim, né? Meio chega a ser desgastante, né? Por isso que eu acho que vai ter filmes bons, a gente vai ter surpresas, né? E uma delas tenho certeza que vai ser o Doutor Hipótese do Vicentini Gomes. É isso. Legal, legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o segundo bloco aqui, falar especificamente sobre cinema, tá? Eu li uma matéria que eu até peguei aqui, ó, né, que o cinema brasileiro atualmente, ele caracteriza-se quase hegemonicamente pela comédia, né, no subgênero pastelão, tá? De bordões e comédias românticas aqui, água com açúcar, tá? Bom, todavia, essa amplitude temática que tange as configurações da sétima arte, tupiniquim, digamos assim, né, se expandem para além do clichê, e muitas vezes aqui criticado pela massa. Você acha que o cinema brasileiro ele vem passando por um bom momento, apesar de todas essas críticas? Olha, eu vou citar Paulo Emílio Salles. O cinema brasileiro, por mais que seja ruim, ele é nosso, ele foi feito por brasileiro, conta a nossa história. É isso que é o mais importante. Não me venha com enlatado que conta a história de um soldado que lutou na guerra. Não, que brasileiro que lutou na guerra? Quer dizer, aquelas guerras lá na Itália, aqueles coitados foram lá, foi massacrado lá. Mas, claro que foram heróis e blá blá blá, um beijo a todos, né? Enfim, né? Tem um obelisco lindo, enfim, né? Aqui também que tiveram guerras internas, enfim. Mas dizer que o cinema brasileiro é ruim, isso é mania de poderosos mandar naqueles que não têm ainda um olhar mais crítico sobre o que se faz no seu próprio país, né? Filme brasileiro é bom, não vai ficar nessa penúria de ficar achando que comédia romântica, que foi inventado por norte-americanos,
seja a melhor coisa possível e que o brasileiro tem que ficar imitando essa bexiga. Não é isso. Não fazem bem, assim, a Minha Mãe é uma Peça, é muito interessante. O menino é muito guerreiro. A gente tem que Aham. pensar no guerreiro, na pessoa que faz cinema nesse país. Aí eles começam a calcular o filme brasileiro primeiro, fala que o roteiro é ruim, fala que isso é ruim, fala que aquilo é ruim. Só que eles nunca esqueceram que esse país ele é novo, né? Ele tem 500 e poucos anos, 520 agora. E é pouco jovem, não tem uma estrutura. Os Estados Unidos, já vamos colocar lá de cara, ele se desenvolveu através da Inglaterra. O Brasil foi colonizado, os Estados Unidos não. O povo saiu de lá da Inglaterra e foi para a imensidão daquele novo continente, entendeu? E lá já tinha uma estrutura norte-americana, onde você tem William Shakespeare, onde você tem todo mundo lê desde criança. Para, né? Para de achar que tudo é, né? E outra, a indústria cinematográfica, através do Chaplin, né? Através de vários outros, o David Griffith, e tem outros, né? Fizeram parte fundamental dentro do cinema. Sendo que o Brasil não apoiava, ainda era muito pouco defendido o cinema aqui. É. E a partir de quando o cinema americano se fortaleceu, ele começou a dominar o planeta, né? E aí o que acontece? A comédia no Brasil gosta de pastelão porque é do regozijar, né? É da brincadeira, é um país onde tinha a mistura, nós temos a mistura com os índios, que são sempre alegres, muito dispostos, tomam banho que ninguém na Europa tomava. Aham. Eles viviam e vivem num universo um pouco mais lúdico, né? Essas influências, né? E essa força de vários países como Itália, Portugal, os africanos, é um país misto, diferente da América do Norte. E aí essa massa gosta disso, de coisas muito agora, sem educação. Nós não Efeitos temos educação nesse especiais. país. O pessoal gosta muito disso também, né? Oi? De efeitos especiais, essas coisas. Isso é uma outra parte. Efeitos especiais é uma bobagem que inventaram e que, enfim. Mas o Brasil, ele não tem primeira educação, não tem cultura de Não. qualidade. E aí quer sobreviver dentro de um sistema que tem milhões para se gastar num filme, nunca vai funcionar isso. Então, assim, tem de ver por esse lado. Mas é muito legal que tem comédias interessantes, tem gente trabalhando nisso. E o dinheiro que se usa é muito abaixo. Quando a pessoa fala, gastou 8 milhões. Gente, 8 milhões dos Estados Unidos não faz um filme, Não. né? Eles não têm isso. Aqui você se mata para fazer 8 milhões, que as pessoas não esqueceram que tem viagem, custa caro viajar, custa caro em contratar equipes grandes para fazer, não é? É Locação, toda uma cadeia produtiva dentro de um filme, Uhum. né? No Brasil, olha, mesmo sendo pequeno, ele faz parte, acho que 2 ou 3% do PIB brasileiro. Isso é uma coisa impressionante. É. Agora não tanto, porque esse desgoverno quebrou o Ministério da Cultura, quebrou a Ancine, quebrou todo mundo, da parte Quebrou todo cultural, mundo. né? Quebrou todo mundo. Agora está dizendo que está dando um auxílio emergencial. Não é eles. Isso aí é uma lei criada por Benedita Silva, Célio Turino, aquela Jandira, Uhum. a deputada Jandira, é esse pessoal. Não vem com essa linha de dizer que foi o desgoverno que criou, né? O presidente só assinou. Ainda bem que ele assinou, né? Porque também, né? Enfim, mas o cinema brasileiro tem ele é muito combatido pelo seu próprio povo, porque é massificado com o cinema de fora. Acredita É. mais de fora do que dentro. Isso é uma Pois é. pena, porque nossas histórias são tão lindas. A Aham. gente tem pessoas apaixonantes, né? Tem coisas que são belíssimas e as pessoas ficam na defensiva. Isso é uma Pois pena. é. Infelizmente, né? Vem cá, Uhum. como anda aí? A gente vai tocar já nesse assunto da Cinemateca Brasileira, o Vera Cruz, o Cine Eldorado. Como é que está esse lado aí todo? Antes disso, eu queria só defender algumas coisas assim. Há muitos cineastas
e cineastas brasileiros, né, brasileiras, que estão na defesa de um cinema mais autoral, mais forte dentro do país. A gente vê o Kleber Mendonça, a Carla Camurati, que fez a retomada do cinema em 95. A gente tem o Jefferson D, que é um negro que trabalha, que faz um trabalho belíssimo. A gente tem vários independentes, né, fazendo isso. E aqui no ABC também, a gente tinha o Aaron Feldman, que é de Santo André. Eu coloco o nome do Marcelo Sampaio, né, como um grande defensor também, o Tiago Fernandes, entre todos os que estão fazendo cinema dentro do grande ABC. Eu tenho que defender esse pessoal, e isso é foda. Agora, voltando lá para a Cinemateca, tem um problema muito sério acontecendo e que as pessoas precisam saber. No dia 4 de junho, a gente teve o primeiro ato, porque a Fundação Roquete Pinto não estava recebendo o dinheiro repassado pela educação, que foi um acordo feito para poder desenvolver as ações da Cinemateca. E eu sei que o montante já estava em 12 milhões. Olha que loucura isso. E foi aquele ex-ministro da Educação, aquela criatura do inferno, que começou a detonar tudo isso. Quer dizer, é um governo que tem uma cortina de fumaça que a gente não sabia aonde que vai. Então, a partir daí foi feito um ato, eu estava lá nesse ato, e tem várias imagens, várias coisas, né? Eu estou arquivando para a gente defender cada vez mais. Teve outro agora, nesse dia foi falado as razões, né? Porque defender não só a Cinemateca, mas as pessoas que trabalham nela, os trabalhadores do cinema que estão lá, são técnicos formados, são gente gabaritada que trabalha lá, e que estão sem salário, e que estão sem receber. E esse desgoverno não viu isso. Resolveu agora, chegou agora a pegar as chaves. Levou a Polícia Federal para pegar as chaves. Aí eu pergunto, para que as chaves? Por que não levou o dinheiro, já debaixo do braço, até o dinheiro para pagar na hora as pessoas? Para que pegar a chave? Agora já tem 2 semanas, pegou as chaves e nada. Então, assim, é cortina de fumaça. É cortina de fumaça. É alguma coisa que a gente não sabe o que é. Talvez é o desmonte geral da cultura do país, né? E aí a Cinemateca sofre e a gente sofre junto, né? Porque é um patrimônio caríssimo. Nossa, Tem um muito lindo. scanner maravilhoso. A Patrícia de Felipe fez um trabalho belíssimo com os filmes do restauro do Cangaceiro da Vera Cruz, por exemplo, né, que eu ganhei uma cópia depois deles. E é lindo, cara, é lindo. E aí, já entrando, aí a gente tem que defender. A Cinemateca Brasileira tem que defender porque é um patrimônio, a nossa memória está lá. E lá ainda tem alas que tem filme de nitrato, que ele tem autocombustão. O ano passado, não, 2018, queimou um dos galpões que tem nitrato. Porque eles têm de ser copiados logo, né? Mas demora, é um processo lento e precisa de dinheiro, né? Porque tem que limpar, tem produtos que são importados, tem que ter pano diferente, as pessoas têm de entender isso. Por que é caro? Não é caro porque vai contratar uma pessoa por 8 milhões para ela fazer. Não é isso. São os produtos, são vários técnicos. Todo o processo, não é uma né? pessoa. Tem uma pessoa, por exemplo, a Patrícia de Felipe, ela comanda uma equipe para limpar, higienizar. E você tem que ter um cuidado, porque eles desmancham. Então as pessoas elas têm que começar. E outra, tem que lutar. Foi construída por gente. Olha, essa Cinemateca já passou por cada coisa que, olha, até Paulo Emílio Salles já escreveu sobre isso, né? Então eu como defensor do cinema aqui no Grande ABC, que eu estou até fazendo uma pesquisa sobre, eu vou escrever um livro sobre as 7 cidades em cima disso, né? Porque a gente tem que preservar a memória. Quem vai lembrar? Né? Sim, Aaron claro. Feldman. Quem era Aaron Feldman? Um cara que até Paulo Emílio, o Jean-Claude Bernardet escreve sobre o cara, e o próprio ABC já não conhece ele, entendeu? Inclusive vai ter um livro que a gente vai lançar agora, ou quer dizer, o ano que vem, né? E aí vai, né? E o tempo está correndo, que eu estou vendo aqui também. Deixa eu falar da Vera Cruz.
É. A Vera Cruz, eu filmei lá, tive o privilégio de filmar lá como diretor mesmo, o ano passado. A gente ficou o mês de abril inteiro filmando lá. Eu venho agradecer à Prefeitura de São Bernardo do Campo, a Secretaria de Cultura, que deixou a gente poder fazer. Como eu sou munícipe, né, eu pedi, eu fiz um acordo entre eles, que assim, se deixasse eu filmar, eu faria umas ações no CAV, né? Que são Hum, trocas, né? A gente sabe o que sim. precisa, né? Aí eu fiz depois um bate-papo com os alunos do CAV, inclusive eles participaram como estagiários dentro do filme, né? O CAV, que é o Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo, e Aham. foi mágico, assim, você entrar dentro daquele palácio do cinema Nossa. brasileiro, com a sua história, que ela durou 4 anos, ou 5 quase, né? 5 anos, vamos É. dizer, né? Que ela foi lançada na década de 50 e em 54 ela faliu, né? Faliu Grandes filmes porque do Mazzaropi, né, ali, rodados. o Mazzaropi filmou, por exemplo, o Candinho. O Candinho Aham. foi feito lá, né? E o Mazzaropi aprendeu muito, porque assim, o que é a Veracruz para os brasileiros? E essa força dentro do cinema nacional? Foi onde tinham técnicos de vários países, Alemanha, Itália, Chile, enfim, de vários outros países, que tiveram lá e que ensinaram e fizeram filmes com aquela beleza, aquela estrutura, né? O Pierino Massenzi, que era um grande cenotécnico de lá, eles trouxeram know-how de estrutura cinematográfica. E aí o Brasil mudou muito a partir da Vera Cruz. E isso Uhum. as pessoas não entenderam, né? Só criticam dela por ter usado mal o dinheiro, mas não foi usado, é porque havia uma defesa de um cinema de mais qualidade, né? Bem que eram filmes comerciais, mas de alta qualidade. E eles aprenderam muito. E adivinha quem foi um dos maiores que aprendeu? Mazzaropi. Foi É. aí depois da Vera Cruz que ele montou o estúdio dele, que ele Aham. desenvolveu. Os filmes dele têm outra qualidade, enfim, né? E agora o Sesc está abarcando ela e a gente está de olho para ver se o Sesc vai também desenvolver trabalhos com o cinema. Com certeza, a gente não, não tem assim ainda uma visão do que vai ser feito mesmo, É. mas estamos indo, né? Eu sinto muito, E eu para morava finalizar, ali atrás, eu morava atrás do Veracruz e, infelizmente, né, a gente vê o que era só é exposição uma de pena. móveis e não sei o que, cultura É, mesmo. mas é muito difícil. Eu também fui nas exposições para mim ver os estúdios, né? Eu procurava onde era a piscina, onde o Perino Mackenzie tinha feito uma Veneza para Dercy Gonçalves no filme dela. Cara, eu achei depois, sem a feira. É uma coisa maravilhosa ver as piscinas. É uma piscina gigante no estúdio B, Olha, né? É uma coisa. Até mostrei para os alunos do CAV, ficaram encantados com a piscina. E finalizando com o Cine Eldorado, ah, é uma paixão, né? Diadema é uma paixão e quando me convidaram eu fiquei muito honrado. E aí eu pude, junto com a Cinemateca Brasileira, desenvolver um trabalho com a comunidade, onde eu levei as minhas ações de cineclube, que eu aprendi desde a retomada em 2004, hum, que o cineclube ele é aquele que o povo pode discutir, pode papear. E aí o Cine Eldorado funcionava assim, 50% era a gente que desenvolvia as ações e 50% era em comum com a comunidade. hum, Os filmes, os bate-papos, as coisas. E hoje em dia não tem mais isso porque não há um respeito a essa história, essa coisa com a comunidade. É uma pena que a Secretaria de Cultura não tem mais esse olhar dentro dessa estrutura, mas infelizmente é assim que funciona, né? E a gente tem que deixar rolar e é, o povo tem que aprender que é um desmonte, né? aham, pois é. Mas a gente não pode desistir, cara. É sempre, né, batalhar para que a nossa arte não seja esquecida, né? É, a nossa Não vai história, né? esquecer. Sim, por isso que eu gosto da memória, né? É isso aí, isso Por aí. isso que eu amo. Puta, cara, que Legal. papo delícia. Olha, Adorei também. a gente Adorei, obrigado a ficaria, todos que estiveram aí, né? Que precisaria estão de mais uma acompanhando aí. live para falar de tudo. Não, mas vamos fazer da fundação. Aí eu trago Vamos, as imagens. Vamos fazer isso vamos. aí. Cara, foi muito gostoso, cara, bater um papo contigo aí. Um Eu prazeraço também imenso. agradeço Olha, muito. apareceu 26 segundos restantes. Muito obrigado de Olha, aulas. obrigado.
Obrigado Valeu a você. todo mundo aí, De cara, que coração. participou, tá? E vamos Obrigado lá. a todos e todas. E vamos aí. E viva o cinema! Vamos cinemar por aí. E viva o cinema Vamos cinemar. brasileiro. É isso aí. Tchau, tchau, Dialas. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Obrigado. Um Tchau, beijo de no nada. coração, Tchau. velho. Vamos se falando.